queria falar um pouquinho do escritório antes da gente começar efetivamente o tema da reforma. Iniciamos nossas atividades faz cerca de três meses agora. Matheus, eu e Leonardo. Os três já têm mais de 20 anos de experiência profissional. Eu sempre brinco, falo que não é muito legal falar esse número porque entrega a idade. Mas Matheus e eu trabalhamos durante 2 anos no nosso escritório anterior. Leonardo também já conhecia Matheus há muitos anos, os dois fizeram Georgetown, e aí trocaram experiências e figurinhas durante todo esse período. Enfim, resolvemos nos juntar e abrir o Bueno & Castro. É uma boutique de tributário, a gente só faz tributário. A nossa ideia é continuar fazendo só tributário para que a gente possa entregar um trabalho de qualidade e para que a gente possa atuar em todos os ramos do tributário, que já não são poucos. Então, a gente coloca aqui como exemplo planejamento, contencioso, investimentos internacionais, então tudo o que diz respeito à tributação internacional, Wealth Planning e a parte de Academy, que são os cursos, são esses eventos que a gente faz à noite. Os eventos da noite são mais para a gente bater papo e trocar figurinha e trocar ideia. Mas também uma vez por mês a gente faz cafés da manhã e aí são temas mais técnicos mesmo. Tem essa pegada mais acadêmica. Além disso, esses cursos são vendidos para as companhias, a gente pode dar esses cursos em company, é uma outra vertente do escritório. E aí, nessa linha, eu até comentei com algumas pessoas, mês que vem a gente já tem agendado um café da manhã, que vai ser a primeira parte do workshop de Transfer Pricing, que vai ser dado pelo Leonardo. Esse workshop continua depois, em outubro, num segundo módulo. E aí, no meio do caminho, tem mais um Tax Online, que provavelmente a gente deve abordar a questão do acordo Mercosul-União Europeia. Vão ter eventos em novembro, a gente vai mandando os convites. Reforma. Entrando no que a gente vai falar hoje, para quem não conhece a gente ainda, o evento, a gente tenta fazer um formato bem casual, né? Então a gente até já tomei a liberdade de trazer minha taça de vinho para cá, para deixar o assunto mais tranquilo. Fiquem à vontade também para se servir ou fazer qualquer pergunta. A gente tem um guia aqui, mas esse especificamente é um bicho muito vivo, né? Fazendo os slides hoje, a gente lembrou que tem mais uma proposta apresentada, então a gente já tinha falado disso há menos de um mês atrás, foi 25 de julho que a gente falou desse assunto, e de lá para cá já teve mudanças, e eu não duvido que agora o tema, a gente já começa a ver no Jornal Nacional vários minutos discutindo esse assunto. Então, assim como a gente viu a reforma da Previdência na boca de todo mundo, quem diria que a gente ia ver reforma tributária tão famosa assim, né? Quem está na área sabe como isso é um momento único para a gente. Então, a gente pretende falar aqui 1 horinha, né? Sempre com essa facilidade de vocês querem fazer uma pergunta a qualquer momento, mas esses são os tópicos que a gente imagina que são mais importantes para abordar. Seguindo o que a gente tem como política aqui no escritório, a gente quer ser bem pragmático. Então, vamos ser muito menos juridiquês, muito mais tentando o que as empresas, o que os contribuintes têm que se preocupar. A gente começa um pouco de contexto, especialmente agora que a gente está com tantas ideias voando e notícia, declaração de um lado, vai ter CPMF, não vai ter CPMF, vai ter o Estado coordena, não coordena. Tentar resumir um pouco disso, para a gente falar de cada uma das propostas que existem. E a gente tem 2 que a gente acha que são as mais, vamos dizer assim, famosas. Não quer dizer que elas são as que têm mais chance de vencer, mas as que, meio que, as ideias centrais gravitam em volta dela. E a gente fala especificamente de tributação de consumo, que todas têm que tratar disso, né? Do lucro e previdência. Para depois de fazer uma síntese e, para cada um dos tópicos, a gente tenta dizer já o que nós vemos que é algo importante para os clientes, talvez já se preocuparem em tentar se antecipar. Bom, vamos lá. Onde a gente está hoje, né? Hoje, 25 de agosto. Amanhã já não dá para 21 de agosto. Amanhã já não dá para saber se a gente está mesmo incluído aqui. Eu botei esse infográfico aqui só para dizer para vocês que olha como o nosso sistema é confuso, né? O infográfico que deixa as coisas tranquilas. Parece aqui um mapa das espécies de mamíferos do mundo, né? Então, se você saber o que é tudo isso,
Mas esse é um infográfico do pessoal da Folha de São Paulo e basicamente ele tenta mostrar de onde vem o recurso para os entes e para onde ele vai. Então, esse primeiro quadro é a União Federal, os estados e o município. E aí você vê que tem alguns repasses de recursos para os outros e onde eles gastam isso. É um caos isso, né? Tem muitas críticas para a situação brasileira e essa reforma tem tudo para ser mais difícil, inclusive, que a da Previdência. Né? Porque a gente não tem um interesse político a favor ou contra. A gente tem 5.500 municípios, mais 27 estados, unidades e a União, cada um tentando puxar para um lado. Então, até para quem está dentro do Congresso, ontem eu estava ouvindo o presidente Maia falar num evento do Valor, e ele falou bastante da reforma. Olha, essa realmente é uma granada sem fim, um plano para a gente tentar desarmar, e é muito complexo. E por que isso está tão na moda? Né? Há muito tempo, se a gente volta, pesquisa manchetes de jornais de 10, 20 anos atrás, já se fala de reforma tributária, mas agora chegou um momento que, olha, a gente precisa começar a evoluir. Né? Faz 38 anos que o Brasil cresce menos do que a média mundial. E a gente sempre é o país do futuro, eu ouço isso desde pequeno e já não sou mais pequeno, e a gente ainda está esperando esse futuro chegar. Então, um dos motivos que se identifica é que o sistema não ajuda. Né? Tem uma crítica principal de que o nosso sistema tributa muito mais o consumo e pouco a renda do que a média mundial. E a gente não é um país desenvolvido para que isso acontecesse. Também existem, todo mundo aqui vamos dizer assim, vítima disso, uma enorme burocracia, dificuldade. Então, todo esse cenário acaba dando muito desestímulo. Né? E aí a ideia é tentar reduzir esse custo fiscal, que não é só o sistema quem gera, mas, vamos dizer assim, o governo, mesmo legalmente, acaba estimulando isso. A gente tem um exemplo de incentivos fiscais. Né? Então, sempre tem um penduricalho, puxa alguma coisa ali, e isso acaba abrindo um grande rombo na arrecadação. Então, para o lado do governo, ele quer ajudar a economia, e a gente vai falar disso um pouco mais adiante, não existe em nenhuma das propostas que estão em vigor uma intenção de deixar as coisas mais baratas nem mais caras. Eles querem, pelo menos, deixar mais simples, para que esse gráfico aqui, um dia, quem sabe, seja mais inteligível do que essa charada que está aí. Sem contar os custos de manter o contencioso, de insegurança, tudo isso que está em jogo. Isso aqui é uma informação que eu achei muito curiosa. A gente está cansado de ouvir, por exemplo, o Banco Mundial, aquele dado que o Brasil gasta 2.000 horas por ano para pagar imposto. Esse é um estudo um pouco mais profundo que tentou entrar por temas em onde o Brasil, cada país do mundo, está em termos de complexidade. E dos 100 países, a gente conseguiu ficar no último lugar, porque a gente, na nossa melhor posição, e cada um desses itens aqui são assuntos específicos, né? A nossa melhor posição talvez seja essa 53ª aqui, 49ª. A gente está sempre no rodapé, porque a gente é muito complexo. Eu tenho um exemplo aqui, alguns de vocês talvez conheçam. A nossa legislação de preço de transferência já mudou um pouco, mas do começo ela já veio toda estranha. Teve um país do mundo que seguiu a gente, que foi a Venezuela, e a Venezuela desistiu, voltou atrás e cancelou, porque a gente foi tão maluco que nem a Venezuela que tinha um certo alinhamento com a gente desistiu. Então a gente realmente é mau exemplo, né? E a gente tem clientes aqui no escritório que são de fora e ele já tem uma dificuldade. Pô, por que eu abri o CNPJ, agora tem inscrição estadual, mas agora parece que vai sair, agora está tudo bem, né? Eu falei, olha, aí você vai começar a lidar com essa complexidade. Você só estava pegando a burocracia de existir, agora você vai ter a burocracia de funcionar. Então, esse é o plano de fundo, que todo mundo já conhece. As reformas que estão em discussão são para que a gente suba nesse ranking, que a gente seja um ambiente mais produtivo. Algumas estimativas dizem que a reforma sozinha pode ajudar em 10 anos a gente subir até 10% do PIB. Ou seja, a gente se não fizer nada e o sistema fosse mais simples, a gente já estaria ganhando como nação. Só que sendo reforma, tem um processo um pouco mais complicado, né? A gente vai ter que fazer uma proposta de emenda à Constituição. Não dá para um governo fazer só uma lei, nem que seja uma lei complementar, não vai resolver tudo. Como todas elas discutem repartição entre União, Estado e Município, tem que ser uma PEC, chamada Proposta de Emenda Constitucional. Uma diferença primeira dela é que ela não precisa de sanção ou veto do presidente. Então é óbvio que o presidente tem um papel muito importante, o governo federal tem um papel muito importante, mas em tese, o Congresso, a Câmara e o Senado sozinhos poderiam fazer isso andar e no final do dia o nosso hoje presidente Bolsonaro não poderia muito dizer se isso vai ou não vai.
mas óbvio que as coisas em Brasília têm a sua própria dinâmica e o governo federal tem muita importância nisso tudo. Vocês devem estar recordando do exemplo recente da reforma da Previdência. A reforma começa, a proposta de emenda constitucional começa numa comissão especial, ou do Senado ou da Câmara, depende de onde está começando, pela CCJ, vai para uma comissão especial da reforma tributária, no caso, para depois ir ao plenário da primeira casa, ser votado em 2 turnos, tem que ter 5 sessões entre cada turno, para voltar para ir para a casa revisora, no caso, por exemplo, começou na Câmara, vai para o Senado. Se o Senado aprovar, mesmo em 2 turnos, mas mudar alguma coisa, volta para a Câmara. Se a Câmara mudar, volta para o Senado e faz esse ping-pong, para depois haver aprovação pela mesa do Congresso para o presidente. Então, a gente viu que, por exemplo, a nossa reforma da Previdência, a que está em discussão, já está no Senado. Então, já passou por metade do caminho aqui. A tributária, qualquer delas que vai ser discutido, vai ter que passar por aqui. A gente vai mostrar depois onde elas estão hoje. Bom, quais são as propostas? Deixa eu só e aqui eu acho que vale uma primeira observação, que é, ainda que passe qualquer das 5 reformas que a gente tem hoje, elas não resolverão todos os problemas que a gente tem. Em qual sentido? Elas precisarão ser regulamentadas. E aí, problemas que a gente vai falar de BS, por exemplo, e que vai procurar, né, favorecer a tributação no destino, mas a gente vai entrar em enormes discussões de novo. Qual é o destino? Isso não vai isso não vai constar de nenhuma das reformas que forem aprovadas. E a gente vai depender de novo da regulamentação da Constituição, né, do que vai vir depois. Então, eu acho que esse é um trabalho que começa aqui, mas que a gente ainda vai ouvir falar de reforma e de regulamentação dessa reforma pelos próximos muitos anos. Bom ponto. A gente teve um evento com uma das propostas, é muito famosa pelo pessoal do CCIF, né, o Binara Pio, economista, que costuma dar muita entrevista, e eu perguntei para ele, escuta, mas vocês estão contando com o movimento de advogados e de contencioso que vai vir daí? E a resposta dele, confesso que eu achei até um pouco inocente. Não, mas a gente estudou bastante com os acadêmicos, a gente acha que a gente está bem blindado. E você, nossa, isso eu acho que assim, é um risco muito grande, porque com certeza, se a gente hoje, em 2019, está discutindo o que é receita, e o Supremo está 2 anos esperando julgar os embargos, uma ação que já foi 14 anos julgada, para a gente saber o que é receita para PIS e COFINS, o que é receita para a IBS? Vai entrar outro tributo dele? Então, tipo, como a Fernanda bem colocou, isso é o começo, né? Não é o fim ainda. Então, talvez as coisas vão piorar um pouco para depois melhorarem, mas ótimo ponto. A gente está discutindo um grande conceito, mas aí depois vão entrar os meandros da implementação e de viver com isso. Acho que muitas respostas a gente não vai ter aqui hoje. Eu acho que sequer teremos as respostas depois que uma das propostas forem aprovadas. Acho que muita coisa vai continuar nesse campo da incerteza e do contencioso que a gente tem hoje. Justamente. Então vamos lá, quais são as reformas, né? Eu trouxe aqui nesse quadro 4 exemplos, mas eu comentei para alguns aqui antes da gente começar, que na sexta passada houve uma outra proposta apresentada, essa PEC 128, que eu botei com o número 5 ali, pelo, salvo engano, senador Luiz Miranda. Eu dei uma olhada na PEC, comparando ela com as outras, e ela é mais parecida com as 2 primeiras, a 45 e a 110, do que com a do governo federal, que nem está no papel ainda, e a do Movimento Brasil 200. Então, tudo isso que a gente está conversando pode sair de alguma delas. A gente sabe que a política, tem muita gente que não ser o pai da ideia e surfar essa onda, tanto que o deputado Carlos Auli foi, salvo engano, deputado por 5 mandatos, 20 anos no Congresso, e a PEC dele foi a que mais avançou, vamos dizer assim, já estava pronto para ser votada, e ele deixou de ser deputado, não foi reeleito. E aí o senador Alcolumbre, que hoje é o presidente do Senado, reapresentou o texto dele, quase Ctrl-C, Ctrl-V, no Senado. Então, o que ele conseguiu andar voltou para o começo de novo, no Senado. Alguns analistas políticos, longe da nossa área de atuação aqui, mas alguns dizem, olha, porque com certeza o senador Alcolumbre quer botar o nome dele como autor da proposta que pode depois ser votada. E já tem negociação com o Maia, bom, você vai ser o pai da Previdência ou você é o pai da reforma tributária, e o Congresso ganha institucionalmente como o poder que ele, a importância que ele tem que ter. Mas é isso, a gente tem projetos que já estão, vamos dizer assim, oficialmente no Congresso, e isso está longe de significar que eles vão ser aprovados daquela forma. Eles podem ser, assim como a Previdência foi sofrendo e tendo alguns ajustes, essas propostas podem
podem ser alteradas, e tem propostas que não estão oficialmente ainda no processo legislativo, mas já estão sendo discutidas. A número 3 do governo federal está para ser apresentado, mas a gente ouve entrevistas, vê declarações que eles já estão soltando as ideias principais. A gente vai entrar nelas. O Movimento Brasil 200 aproveitou talvez o timing para apresentar uma reivindicação. Também não está formalizado, mas já tem, vamos dizer assim, pai e a ideia central colocado. E, como eu mencionei no começo, tem essa PEC 128 apresentada sexta-feira passada. Isso tudo que a gente está chamando de reforma tributária, sem contar, eu botei ali no final, outras reformas pontuais que, mudança no PIS/COFINS ou de ICMS, isso tudo já pode acontecer ou via lei complementar ou mesmo emenda constitucional mais específico. Esses 5 projetos são projetos abrangentes que poderiam ser chamados assim, de uma ampla reforma. A gente, 3 anos atrás, a gente teve no Congresso para uma audiência pública de uma medida provisória, na época era o último refis, aquele PERT. E depois dessa audiência a gente foi a uma reunião na Receita e a Receita já tinha um projeto de unificação de PIS e COFINS pronto, com mudança de base de crédito, estava tudo certo. Mas na época o presidente era o Temer, aí tinha outras coisas para colocar na frente, reforma trabalhista, não sei o quê, e ficou. Então, faz 3 anos que eu já ouvi o pessoal com as bases prontas para fazer uma reforma de PIS e COFINS, e esse projeto está lá. Então, provavelmente o governo vai aproveitar esse projeto, juntar mais algum, apresentar uma proposta que tente conciliar, porque aqui não funciona a estratégia de dividir para conquistar, né? É mais fácil ter força num projeto só do que deixar 5 soltos para atrasar ainda mais a tributação no Congresso. O resumo, né, a gente vai entrar em detalhes logo mais, mas o resumo dessas 4 principais que eu estou chamando aqui tanto a da CCIF quanto a do Raul falam muito de consumo, então eles querem trocar, um quer trocar 5, outro quer trocar 9 tributos por um tributo só, que vai chamar IBS, que é um imposto de valor agregado. Falam de criar um imposto seletivo para algumas mercadorias, alguns produtos específicos. A do ex-deputado Raul, hoje do Alcolumbre, também fala de imposto de renda, ITCMD, etc. E a do governo federal, do que a gente vê das notícias, ele quer fazer uma coisa parecida, mas não tão abrangente. Ele quer tirar da discussão ICMS e ISS e falar só dos tributos federais. E isso por uma questão política, obviamente, né? Porque é muito mais fácil você passar essa proposta sem precisar discutir com todos os estados e municípios a perda de arrecadação que eles vão ter, do que passar as outras 2. Em compensação, eu estava até comentando com o Matheus, a gente sabe que a da CCIF tem o apoio do Maia, e o Maia vai querer aparecer aí para as próximas eleições. Então, acho que também vai depender muito do cenário político que for se desenhando. A gente, por exemplo, uma delas, os governadores sentaram e falaram assim, a gente gosta dessa proposta, mas a gente quer tirar o governo federal do comitê gestor do IBS. É óbvio que isso vai ser um cabo de guerra, porque eles querem, bom, o que é o comitê gestor? Então a gente arrecada um imposto só e como no Simples, você paga uma guia só, o Estado, município e União dividem. Então a proposta é dizer, então, União, Estados e municípios vão ter uma arrecadação extremamente. Os Estados não tiram a União da mesa, porque eu não quero ficar dependendo de Brasília e tal, a gente cuida da arrecadação. A Receita Federal arrecada e a gente pega o dinheiro, com certeza isso não vai ser assim, mas aí começam a entrar os bodes na sala, a discussão política começa a acontecer. A proposta do governo federal, como eu estava mencionando, é mais fácil, como a Fernanda comentou, então eles talvez vão concentrar na tributação federal, porque aí é mais fácil alguma coisa sair, dizer que pelo menos a gente avançou. Começa a reforma da Previdência, tem gente que fala, daqui a 10, 20 anos tem que fazer mais uma, pelo menos algo foi feito. E já fala um pouco de designação de folha e imposto de renda. Falar mesmo, a gente não tem nada por escrito. E a proposta do Movimento Brasil 200 tenta trocar, essa é a mais, vamos dizer assim, radical, trocar tudo por um imposto único. Imposto único sobre a movimentação financeira, um pouco parecido para a CPMF que a gente viveu com ela até 2007. Todas elas, como eu mencionei, estão tentando simplificar e aumentar a segurança jurídica. Aí a premissa é que se benefício fiscal fosse importante, o Brasil era o melhor país do mundo, porque a gente é o país que mais tem benefício fiscal do mundo, né? Todo estado, todo município, você quer abrir um curtume na região do ABC, você vai lá e os prefeitos todos vão fazer questão de soltar uma lei para você não pagar IPTU. Então, o incentivo fiscal, ele tem essa aparência de benéfico, mas ele não resolve a questão da segurança. Isso é um estudo já um pouco antigo da FMI que fala, olha, o investidor não está procurando um lugar mais barato, está procurando um lugar mais estável. Quando a gente ouve falar, por exemplo, de offshore, as pessoas falam, pô, mas offshore vai ficar num paraíso fiscal? É porque não paga imposto? Não necessariamente. É porque, às vezes, aquela jurisdição já tem uma tradição de tratar investidores não residentes, com
então já tem um tribunal que já lidou com aquilo. Não é que você vai ser a primeira pessoa que vai ter propriedade lá e um dia você falece no Brasil e ninguém nunca abriu inventário lá. Então, os investidores em si estão procurando segurança, e o Brasil está longe ainda de dar um nível satisfatório. Então, todas elas, com caminhos diferentes, vão chegar a essa mesma conclusão, né? Simplificar e evitar com que a gente tenha os maiores times fiscais, né? As empresas brasileiras são as que têm mais gente trabalhando para estar em dia com o fisco. E aí entra naquele item do aumento da arrecadação que o Matheus já comentou. Diante dessa segurança jurídica e diante dessa eficiência na arrecadação que se pretende, a previsão é de que a gente tenha aí um aumento de 10% na arrecadação. Esse é o caminho que eu já tinha mostrado, né? A gente já tinha mostrado sobre como uma PEC anda no Congresso. Então a gente tem hoje 3, a do Rauli acabou sendo reapresentada pelo Alcolumbre, então todas na estaca zero. Isso quer dizer que elas vão demorar mais? Bom, a gente viu, há 2 anos atrás, a reforma trabalhista andar e ninguém nem viu, né? Quando viu já estava aprovada. Então isso não quer dizer que a gente ainda vá sofrer mais, porque ela começou do zero. Talvez ela comece do zero para deixar as coisas mais redondas, mas elas têm que passar por esse caminho. E, de novo, não está aqui ainda a do governo federal. Talvez eles vão apresentar, vamos substituir 2 delas por uma só e vamos botar força. Se vocês forem buscar lá nos registros do Congresso o que tem de proposta que começou e nunca acabou, assim, é quase infinito. Eles não têm muita preocupação de eventualmente dar andamento. Então, às vezes, um projeto já foi discutido e ele renasce depois de anos. Né? Na parte tributária, a gente está cansado de ver, sei lá, tributação de fundo fechado. Veio um MP caiu, passou o prazo, apresentar um projeto de lei. Ninguém mais fala daquilo, ele morreu, não existe mais, não tem mais o risco. Não, um dia pode aparecer de novo e ser votado. Não tem um prazo necessariamente de... É uma ideia, né? E mesmo que ele tenha já ficado um pouco desatualizado, alguém pode, numa canetada, já instituir ele e ele ganhar força e seguir pelo caminho. Então, esse é o cenário geral. 4 propostas, 2 são mais famosas, a gente vê toda a discussão no jornal. E a gente agora vai falar dos temas especificamente de cada uma delas. Né? Então, começando pelo consumo, que é o mais famoso. Por quê? Porque a gente vai ter todos os entes afetados e basicamente todos os contribuintes vão ser afetados. Ou porque eles são os contribuintes de direito, que vendem prestação, serviço ou mercadoria e vão pagar esse imposto, ou porque são, como nós aqui consumindo, sei lá, vinho, a gente é consumidor e esse imposto vai estar em cima do que a gente está consumindo. Eu acho que vale fazer um esclarecimento aqui antes da gente entrar propriamente. A nossa ideia não é detalhar cada uma das propostas, o que cada uma delas fala sobre IBS. Na verdade, né, o que 3 delas falam sobre IBS. A ideia é dar um panorama geral de como isso é tratado nessas 3 propostas que falam sobre o tema. Enfim, mas se surgir alguma dúvida específica, a gente pode aprofundar. Então vamos lá. Problemas, né? Por que o consumo é algo que está sendo tão... A tributação do consumo é algo que está sendo tão importante agora? Porque ele está cheio de problemas. Então, o primeiro deles, que as propostas todas tentam resolver unificando impostos, é que ele é fragmentado. Então, a gente hoje, se abre um negócio, nós somos advogados. A gente faz esse serviço, então a gente paga PIS, COFINS e ISS. Mas não, a gente está conversando com colegas aqui que têm, eventualmente, mercadoria e serviço na mesma entidade, ou até industrialização. Então, em vez de pagar uma coisa só, pagar sobre tudo. E aí você paga para o Estado, ICMS, para a União, IPI, PIS, COFINS e para o município, ISS. E ISS, vocês imaginem que, embora haja uma lei federal que tente dar as regras gerais, você tem que saber, inclusive, qual é a legislação do seu município que fala o que vai acontecer. Então, essa fragmentação gera desgaste, perda de energia e ineficiência para você, só para você estar em dia com o que é o básico que você necessita. Para grande parte desses tributos, existe um problema de cumulatividade, não está resolvido. Mesmo para PIS/COFINS, que em 2002 e 2003 passou a ser não cumulativa, a não cumulatividade não é plena, né? Ela não resolve tudo, então há cumulatividade ainda. Para todos eles existe uma infinidade de benefícios. Se alguém falar, eu quero montar uma fábrica no Brasil de suplemento alimentar, você vai falar, bom, a tributação vai depender de onde você vai estar e como você vai vender aquilo, porque no mesmo município, eventualmente, você tem tratamentos diferentes. Então, os benefícios, embora, de novo, tenham o objetivo de atrair e beneficiar os negócios, no contexto geral, eles acabam sendo vistos como algo prejudicial, né? Porque acaba deixando muito complexo o sistema. E tem a famosa guerra fiscal que vem da tributação na origem, né? Então, os estados tentam atrair negócios dando incentivo, só que depois gera um problema para
a cadeia depois resolver ali na frente. Houve um grande avanço nisso há 2 anos, 1 ano e meio já, com a Lei Complementar 160, mas o problema não está resolvido. Hoje, o Estado de São Paulo soltou a regulamentação de como é que eu faço para ser perdoado dos processos que estão abertos por conta do crédito que eu tomei, o Estado de São Paulo achava que não devia ter tomado. Então, sim, realmente um nó muito grande. Mas ainda que tenha sido minimizado o problema, vamos chamar assim, se a gente pensar especificamente com relação ao ICMS, ainda é uma coisa esquizofrênica, né? Porque você tem um imposto sobre consumo que é cobrado, na verdade, na origem, né? Onde é produzido. Então, qual a lógica desse sistema? Talvez o IBS traga um pouco mais de conforto, se é que se pode chamar de conforto nesse sentido. Justo. Enfim, fragmentado e tão complexo, tem muito custo de compliance. De novo, aquele exemplo do Brasil sendo o pior país do mundo para você declarar e pagar impostos, sem contar as tensões entre estados, municípios e todos os entes. Né? Então, tem muito custo e muita ineficiência, e são os problemas que as propostas tentam resolver. Desafios já são um pouco óbvios. Né? É um custo político enorme, você tem que trazer todo mundo para a mesa, alguém vai acabar perdendo. A premissa das propostas não é aumentar ou diminuir a arrecadação, é manter a arrecadação e simplificar o sistema. Mas se eu vou deixar um sistema que era complexo mais simples, vou manter a arrecadação, é muito difícil que eu consiga fazer com que todo mundo pague a mesma quantia que já pagava. Então vai haver provavelmente alguém que vai pagar mais imposto e vai haver alguém que vai arrecadar menos imposto. Então esse é um grande desafio e a gente mais para frente vai ver que as propostas tentam inteligentemente minimizar isso, dando um prazo para que os estados também se adequem e não percam imediatamente a arrecadação, ou que o contribuinte não tenha imediatamente um custo muito maior do que ele está acostumado. Eu acho que essa colocação do Matheus ela é bem interessante para a gente refletir até enquanto cidadãos mesmo. Porque a gente fala muito do período de transição, que vai ser um período super difícil, porque a gente vai ter que conviver com 2 sistemas, mas a gente também tem que pensar que esse é um período para os próprios estados se adequarem. Qual vai ser minha nova fonte de receita e o que eu posso fazer para atrair mais consumidores, para desenvolver mais minha região e torná-la mais habitável, mais atrativa para atrair esse imposto. Então, acho que a gente também tem que começar a pensar na reforma como país, como república mesmo. E hoje, para quem acompanha o meio, vamos dizer assim, acadêmico e técnico tributário, todo dia tem um artigo em algum lugar de alguém tacando pedra nas propostas. Então vai ter muita crítica e se, por exemplo, o Rauli conseguiu fazer a proposta dele chegar até o plenário para ser votado, estava na boca ali, era só alguém botar na pauta, é porque ele também estava um pouco por baixo do radar. Agora que está na mídia e tal, aí vai aparecer todos os setores têm alguma crítica a fazer. E tem muita gente reclamando da autonomia federativa, do Pacto Federativo. Olha, mas é por isso que é uma IPEC, é para você mexer nisso mesmo. Mas tem, com certeza, um grande desafio para passar, que é essa amarração entre todos os agentes envolvidos. E aí eu acho super interessante, porque a gente tem toda essa questão envolvendo o Pacto Federativo e por conta disso a aposta é que a proposta que ainda não está no papel, que é do governo federal, passe e essas fiquem para trás. Curioso, né? Esse desenho aqui é de uma das propostas. Ele fala de 5 impostos, né? Mas, na verdade, o outro fala de 9, mas os mais importantes são esses. Porque, além disso aqui, vai ter IOF, o PASEP, que é o PIS do servidor público, e salário e educação. Mas qual que é a ideia da tributação do consumo? Unificar os 5 grandes tributos, e aqui a gente tem tributos da União, dos Estados e dos municípios, em um só, e criar um imposto seletivo, além do IBS, que, dependendo da proposta, ele vai onerar ou mercadorias que eles chamam e tem externalidade negativa, e o exemplo comum é cigarro, bebida, ou, a proposta do Rauli, por exemplo, fala inclusive de combustível, automóveis. Então, o IBS todo mundo pagaria e alguém pagaria, algumas empresas, alguns produtos pagariam além do IBS esse imposto seletivo. Já antecipando uma dúvida comum, as propostas falam uma alíquota entre 20% e 25%, e seria dividido mais ou menos assim, 12% para o município, 19% para a União e 14% para estados. Então, mais ou menos 25%. Segundo os autores das propostas, essa seria uma alíquota que permitiria manter a arrecadação atual se você tirasse todos os incentivos. Essa é uma premissa importante. Então, não vai ter mais alíquota zero de PIS e COFINS, não vai ter mais regime de
base reduzida a crédito otorgado, porque se for colocar isso só no ICMS, aí então tá, você quer manter os regimes atuais, então não vai ser 25, alguém vai pagar 30, 35, para alguém podendo pagar menos. Se zerar os incentivos, segundo os estudos, seria de 25%. E aí começam a entrar as diferenças entre os dois principais projetos, né? A CCIF fala que você vai ter uma alíquota que vai variar de acordo com o estado de destino, mas que vai ser única para todos os tipos de produtos ou serviços. Em compensação, a do Rauli já vai ser o oposto. Eu vou ter uma alíquota só, independentemente do estado, mas que vai variar de acordo com o produto, com a essencialidade e tal. Então, acho que essa também vai ser, se esses dois projetos progredirem, acho que é uma discussão importante de ser tida, e aí vão começar os lobbies, obviamente, de todos os segmentos. Com certeza. Bom, o IBS vai ser um IVA, né, Imposto de Valor Agregado, então, diferentemente do ICMS, o PIS/COFINS ou o IPI, que a gente já conhece como IVA, ele não vai ser sobre produto industrializado, sobre circulação de mercadoria ou sobre oferimento de receita, vai ser sobre qualquer venda de mercadoria ou serviço. Então, a base de incidência é alta, mas o lado bom é que também o creditamento seria muito amplo. Então, muita gente discutiu que para o PIS/COFINS, e essa é uma ideia que talvez venha na proposta do governo, ao unificar e criar um imposto só, se hoje o PIS/COFINS onera qualquer receita, se a atividade não é classificação de faturamento, receita bruta ou outras receitas, o crédito deveria ser amplo também. Então, a ideia do IBS é ter crédito amplo. Então, quando a gente fala que é 25%, eu também vou ter direito a 25% sobre tudo que eu gastei para ter aquela receita. Então, assim, não é uma alíquota na cabeça, vamos dizer assim. É óbvio que cadeias vão ter mais ou menos crédito, dependendo do valor agregado, mas é da natureza do IVA. Então, não cumulativo, tentando acabar com os benefícios, as propostas mencionam manter a opção do Simples, ou seja, o IBS, mesmo quem hoje está no Simples poderia ir para o IBS, continua sendo uma opção, e continuar ajudando a exportação, para que o custo, vamos dizer assim, a competitividade do contribuinte brasileiro seja boa em relação aos internacionais. Então, exceto pelo Simples e pelos exportadores, todo mundo pagaria a mesma coisa. Também se prevê um mecanismo de ressarcimento. Então, você teria, vamos dizer assim, e aí a mecânica muda de acordo com a proposta. Mas, via de regra, você deixaria de ter o número de declarações que você faz hoje, porque não adianta o sistema chamar só de IBS, vai continuar tendo que fazer todas as declarações que eu faço hoje. Então, eles querem trocar isso por um sistema de creditamento financeiro e ressarcimento mais apto, porque isso é uma reclamação que a gente hoje tem até jurisprudência já, né? A Receita demora tanto para responder o pedido de ressarcimento que você vai no judiciário pedir para que o juiz intime a Receita a fazer o que ela já devia ter feito. Isso é comum até. E, como eu mencionei um pouco antes, uma arrecadação, um órgão só cuidando disso. Há a tendência que a Receita Federal, que é mais aparelhada, mais, vamos dizer assim, preparada, faça isso e depois faça a distribuição entre Estados, União e municípios. Aqui que já veio aquela primeira proposta dos governadores, não. A Receita pode arrecadar, até porque eu posso usar minha arrecadação para não ficar pagando o salário de fiscal de ICMS, que hoje não vou mais precisar me preocupar, mas deixa que nós, governadores e os municípios também, a gente cuida da distribuição. E aí acho que vem um ponto de reflexão, né? A arrecadação fica centralizada, consequentemente a fiscalização também fica centralizada. E aí a ideia é que ela fique centralizada também no ente federal, que é o mais aparelhado. E aí vem a segunda questão, que é como vai ficar esse contencioso, especialmente contencioso administrativo. Teoricamente, deveria ficar centralizado. E aí, a gente vai ter uma observância dos precedentes, o contencioso administrativo vai passar a observar mais aquilo que é decidido pelos tribunais judiciais, como é previsto hoje no Código de Processo Civil. Eu não vi ninguém falando disso ainda. Como é que vai nascer? Eu vou poder usar a jurisprudência sobre ICMS para discutir o IBS no futuro? Os conceitos, em tese, são teóricos e poderiam valer para o mesmo tributo, mas quem que vai fazer o papel do CARF ou do TIT hoje, né? Ou do CMT? CMT, então só julga o que tem no estoque aí fecha a porta e vai todo mundo para casa? É uma ótima pergunta, eu realmente não vi ninguém falar disso ainda. E a gente mais para frente detalha, mas uma das diferenças também é que
Algumas das propostas falam que a alíquota, sei lá, é 25% ou menos, os estados e municípios podem, se quiser, baixar, e outra fala que pode ter uma variação de até 3%. Então, aí você começa a ver que, embora eles queiram simplificar, não está tão simples ainda. E para evitar que a mudança venha e dia 1º de janeiro já seja tudo diferente, as propostas, as duas, né, principais, falam de tanto um período de transição para nós contribuintes. Então, quando a gente vai pagar imposto, a gente vai ficar por 10 ou 5 anos vivendo com o que a gente tem hoje e pagando o imposto novo. Tanto para os estados, municípios e a União, um período de transição na arrecadação. Para evitar que um estado diga, pô, mas agora foi tudo para destino, eu tenho menos população, eu vou perder, não tenho mais incentivo, etc. Dia 1º de janeiro eu vou arrecadar muito menos, não. Então, eles vão ter, depende da proposta, 50 ou 15 anos para uma garantia de pelo menos 20 anos da arrecadação atual, para que eles, em tese, desenvolvam o Estado e consigam fazer com que ele não perca imediatamente a arrecadação. Sim, sim. A gente vai falar um pouco disso. Sim. E assim, isso só mostra pra gente o seguinte, vai piorar antes de melhorar. Porque hoje já é ruim. Agora vocês fazem tudo o que vocês fazem e fazem com o IBS também. E fazem ano que vem de novo. Até 2029 a gente estaria nessa proposta pagando as duas coisas. É que um vai diminuindo, o outro vai aumentando, mas vai ter que fazer declaração, vai ter que... Então, é uma forma, de um lado, inteligente de mostrar para o Congresso, olha, não se preocupe com o seu município, a sua base eleitoral, que eles não vão perder a arrecadação imediatamente. Isso é bom para todo mundo, então vamos fazer o negócio andar. E também, de outro lado, para o contribuinte falar, não se preocupe que você não precisa aprender do dia para a noite o que é IBS que você vai fazer, mas, com certeza, vai dar mais trabalho fazer isso por um tempo. A boa desculpa, né, isso eu já ouvi, é que é bom, mas quem vive com 5, vive com 6. Mais ou menos isso. Quem paga 5 impostos paga mais 1 e nem percebe. Então, enfim, não é tão simples, eu estou brincando aqui porque a base é a outra, tudo isso é diferente, mas por um tempo a gente vai ter que viver com essa... Vai ter que ter um RPT. Exatamente. Eu brinquei com a Fernanda que a gente vai trabalhar bastante, a nossa meta, aqui é a nossa aposentadoria, a nossa poupança, e acabou a gente... se a gente não morrer antes. E aqui tem um comparativo, eu acho que eu não mencionei isso antes, mas a gente passa esse material para vocês, tá? Com certeza a gente manda para vocês depois. Das propostas do API, né, que eu estou chamando de CCIF, que é o economista que está mais, vamos dizer assim, capitaneando, e a do Raul, que hoje é do senador da Colômbia. Então, como eu mencionei, uma fala de 5 tributos, IPI, ICMS, ISS, PIS, COFINS, outra fala de 9. Pega esse 5 e adiciona IOF, PASEP, CID e salário de educação. Uma fala que o imposto seletivo, aquele imposto adicional, seria só para algumas mercadorias, vamos dizer assim, que tem alguma, a palavra usada é externalidade negativa, cigarro, bebida, etc. O outro fala que não é só isso, também pode ter para telecom, automóvel, combustível. As alíquotas, uma fala que é 25 e pode flutuar para cima ou para baixo, a outra fala que é 25 ou para baixo. Então, essas são diferenças, depois os prazos e tal, entre uma e outra, mas as duas de novo. Estão mirando na simplificação e unificação e fim de incentivos. Ambas hoje acabaram ficando no começo, né, porque a do Raul, que já estava no plenário, acabou sendo representada pela Colômbia, então elas estão, vamos dizer, na estaca zero. E a gente, para fazer esse material, a gente pegou algumas apresentações, e assistiu, né, tanto do API, do CCIF, quanto do Raul. E é curioso ver que nesse jogo político, eles naturalmente também querem puxar, a minha proposta é melhor porque... Então, por exemplo, um deles fala, a minha proposta foi discutida em mais de dezenas de reuniões técnicas no governo. A outra é uma proposta de acadêmicos. Aí o outro fala a mesma coisa no outro sentido. Não, a gente estudou muito mais. Então, assim, tem críticas que podem parecer mais coerentes, mas com certeza as duas têm, vamos dizer assim, coisas importantes e eventualmente algum lado não ainda equalizado. Então, por exemplo, esse fundo, né? O Raul começou a dizer, não, eu estou prevendo um fundo para as regiões pobres. A do CCIF não tem. Aí eu já vi uma segunda versão da apresentação do CCIF, não, o nosso está implícito. A gente não precisa dizer porque é óbvio que está ali dentro. Então, dá para ver que tem quase uma concorrência entre as propostas que estão andando, mas elas estão mais próximas do que distantes. Bom,
E aí, como a gente mencionou um pouco antes, a gente tenta, bom, e o que eu faço com isso, né? A gente acha o seguinte, hoje, agosto de 2019, é difícil, bola de cristal, saber qual delas vai andar mais, o que vai acontecer, mas todo mundo tem vivido com o sistema atual e pode se preocupar com algumas coisas em relação a ele antes de qualquer delas viver. Então a gente tentou colocar aqui o que a gente acha que já pode ser alguns itens de preocupação para os times de vocês, para vocês olharem dentro das suas empresas. Então, se o IBS vier mesmo, a gente vai deixar em talvez 10 anos de ter ICMS, PIS/COFINS, EPI, etc. O que tem de eventualmente prejudicial que vai ficar para trás? A nosso ver, especialmente a questão dos créditos. As propostas falam que você vai ter um mecanismo de securitização a receber no médio prazo. Eles vão que, olha, parceladamente, ele vai dar um jeito, mas a gente vai devolver o dinheiro que vocês, os exportadores, ficaram com uma banana na mão, né? Um monte de crédito de ICMS. O que eu faço com isso? Não, a gente vai resolver. Mas essa é a parte menos iluminada das propostas, então a gente acha que é algo fundamental que os contribuintes atualmente já chequem qual é a base de crédito que hoje existe. Por quê? Nós aqui já exploramos isso há um tempo. Não tem uma empresa que a gente não visite e vá analisar, fazer uma revisão de crédito, a gente não acha crédito que esteja lá. Empresas às vezes têm auditoria, bons times, mas é tão complexo pagar imposto no Brasil que não é difícil você descobrir que você ficou correndo um risco ou deixando, pagando imposto maior. Então, começa daí, revisar os créditos que existem para você checar se você não está deixando algo que, depois que o IBS vier, aí realmente vai ficar muito mais difícil você levantar. Do mesmo sentido... E ainda com relação aos créditos, eu acho que vale pensar sobre eles sob essa perspectiva que a gente colocou, que é a do contencioso. Esses créditos vão continuar existindo, você vai poder pleitear eles judicialmente ou administrativamente lá na frente, ou só no período de transição, como que isso vai existir? Os créditos que já foram reconhecidos, como que você vai poder aproveitar? A gente sabe que eles deveriam ser respeitados ou ressarcidos de alguma forma, ainda que seja parceladamente. Mas quantas inconstitucionalidades a gente já não viu todos os governos que passaram a cometer? E aí, quais são os contribuintes que vão atrás disso ou não? São a maioria ou a minoria? A minoria. Então... tem até um termo já cunhado na doutrina que é inconstitucionalidade útil. O governo sabe que está errado, mas ele fala, bom, deixa assim, porque 99% das empresas vão pagar e não vão voltar atrás, e a gente continua arrecadando. Esse 1% que pedir de volta, a gente briga, mas no final devolve. Então, é muito raro, né? Já tem hoje um mecanismo do ministro da Fazenda, a Procuradoria ser autorizada a deixar de recorrer e a União e a Receita deixar de arrecadar, mas são poucas as vezes que eles usam isso. Quando você vai ver, quando eles entrou na lista da portaria da Procuradoria, não, estão dispensados de recolher de um tempo. Você vai ver o que é um negócio que já está julgado há muito tempo. Então, assim, o ponto aqui é mais ou menos o seguinte, vocês têm um crédito grande com um restaurante que está fechando. Então, vamos lá consumir esse crédito, senão vocês vão ficar com uma boa chance de perder isso. Então, vem tanto do lado do creditamento como do compliance, né? Porque a gente imagina que, na hora da regulamentação, os projetos, nenhum deles entra nesse nível de detalhe, porque não é hora de entrar. Mas na hora que forem entrar, não é difícil que mude a forma como o contribuinte hoje contabiliza e cuida dos impostos apurados e a recolher. Então, se hoje já é difícil você fazer um trabalho de revisão, vai ficar cada vez mais difícil. Então, é o momento de você não só levantar o que você possa ter de crédito, mas também deixar a casa em ordem, porque você vai ter muito trabalho depois para voltar no passado e cuidar a escrituração de qual dos tributos antigos. Daqui a pouco ninguém mais vai lembrar que existia SPED de contribuição e etc. E, naturalmente, achando o crédito, achar a viabilidade para usar ele. Seja na operação, consumindo ele, seja, eventualmente, buscando via aplicatória, judicializando, ou achar terceiros que possam utilizar. Tem uma solução de consulta recente assim, de 2, 3 semanas, que analisou uma operação societária que tinha como fim usar o crédito. E o lado bom é que a Receita admitiu que pode acontecer isso. O lado ruim na verdade, uma observação que já existia. Ela fala o seguinte, olha, você pode fazer isso, mas você tem que ter alguma razão econômica que não seja meramente usar o crédito. Então, existem casos e casos famosos, tem, sei lá, a Ford comprou a Troller, que era aquela montadora de jipes, e tinha um crédito de prejuízo fiscal enorme lá dentro. Isso já foi discutido no CAF, disseram, olha, a Ford não comprou aquela empresa só por causa do prejuízo, aí a gente ainda vê o carro na rua, então ele ainda existe. Então, o ponto é, se você tem uma entidade hoje que acumula muito crédito, e você não vai ter tempo, não tem como escoar esse crédito na sua própria operação, talvez seja o caso de você separar uma entidade à parte, faça uma cisão, e aí a gente, vamos dizer assim,
vai buscar motivos para que essa cisão não seja depois condenada, porque terceiros têm sim que vão ter interesse no crédito e vão pagar. Tem um desastre, tudo isso envolvido, mas agora é hora de fazer isso. Depois que o IBS vier, vai ficar acho que mais difícil isso acontecer. Até aqui Já tudo bem? pensar nessa questão da monetização, né? Porque a gente já viu diversos casos de clientes que nos 45 do segundo tempo, putz, mas esse crédito, ele nem está ativado ainda, como eu vou fazer para transferir ele de alguma forma, alienar ele de alguma forma para terceiros? Então, eu acho que esse é um assunto que rende aí uma boa análise, pode render um bom caixa para as empresas e talvez seja esse o momento disso acontecer. Porque... Tem casos curiosos. A gente, vocês talvez se lembrem, tem uma marca de relógio que é feita na Zona Franca de Manaus, chama Tecnos. Ela, ano passado, vendeu o crédito que ela estava judicializando com a Suframa e vendeu por um valor que era equivalente a 27% do valor da empresa na Bolsa. Tudo bem, a empresa não estava no melhor dos mundos, da Bolsa, mas assim, era o valor de mercado dela. E era um crédito que estava, não sei se podre, porque a tese tinha um valor, tanto que um terceiro quis comprar, mas ele estava um pouco esquecido no balanço da empresa. Nem ativado ele estava, o tal do ativo contingente. Então, existem, a gente conhece vários já fundos que estão especializados em comprar esses ativos judiciais. Então, já tem sempre um alerta que é, por que isso é importante ser feito? Porque a cada mês que passa você perde um mês pela decadência. Num cenário em que você pode ter uma mudança radical e o governo pode, não, vamos passar a régua e esquece o que tem de PIS/COFINS, a gente vai pagar... Vejam só, os estados e os municípios, em tese, podem aceitar uma transição de 50 anos de arrecadação. Vocês acham que eles vão estar com pressa de passar rapidamente o que eles têm de dívida com os contribuintes? Então, é um alerta que a gente acha que é oportuno fazer. Então, isso é o que a gente tinha sobre o IBS. O nosso próximo item é a tributação de lucros. Esse tema não aparece em todas as propostas. Ele deve vir mais forte na proposta do governo, mas na proposta do Raul ele já está lá. Só antes da gente entrar, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa sobre IBS, alguém tem mais alguma informação para compartilhar, porque eu acho que é mais um bate-papo, é mais uma troca do que... Com certeza. Eu queria fazer, na verdade, uma pergunta, que é uma coisa que você sempre pensa. O ICMS, quando a gente já discutiu a forma tributária anos atrás, o Ives Gandra, ele tinha sugerido porque ele havia sugerido que não se mudasse o nome para IVA, porque uma das questões dele era que demorou muitos anos na justiça para definir o ICMS, o que era a circulação de mercadorias e serviços. E aí, quando você mudaria para IVA, você criaria uma outra discussão para saber o que é valor agregado. E agora, que já é empregado no mundo todo. E agora, se você ainda criar o IBS, até uma dúvida que eu tenho no IBS, o que seria um imposto sobre bens e serviços? E, portanto, me parece que tem um trecho que fala sobre o consumo de direitos. Né? Sim. O que seria um consumo de direito, na verdade, nesse caso? Porque se ele incide sobre bens e serviços, né? Eu acho que... Essa é uma dúvida que eu tenho, assim, Eu não conhecia essa observação do Ives, mas acho que faz sentido. Foi porque tanto que lá no Instituto, quando a gente queria chamar de IVA, ele sugeriu que se chamasse de ICMS nacional. Que seria, em vez de imposto sobre valor agregado, porque o ICMS, como o ICMS, já tem um conceito de valor agregado nele, e você, em vez de chamar de IVA no Brasil, você chamaria de ICMS nacional. É porque a gente tem uma situação muito sui generis, né? Por exemplo, a gente já tem 2 IVAs no Brasil, mas os 2 são meio capengas. O IBS viria para ser um IVA de verdade. Por quê? Não que eles são capengas na origem, porque na origem tem, mundialmente, uma diferença entre imposto contra imposto, que é o ICMS. Então, eu tenho um creditamento sobre a nota da entrada. E, mas a entrada do quê? De insumo, mercadoria que eu vou revender, ou é energia, telecomunicação que eu... E aí vem aquelas emendas adiante. E o outro, o PIS/COFINS, é sobre realmente o valor agregado. Só que isso é realmente, entre aspas, porque muitos insumos eu não tenho crédito. Aí o STJ, 2 anos atrás, falou, não, mas realmente se for relevante e, qual é a expressão que ele usa? Relevante não é necessário. Essencial. Essencial para o seu produto, você pode. Então, o que eles querem fazer agora é fazer um IVA de verdade. Então, a base de dívida, de débito, é muito ampla, como o PIS/COFINS é hoje, e o ICMS é menor, né? Realmente é circulação no sentido de transferência de propriedade. Se eu mudo a mercadoria do meu estabelecimento A para o B, em tese eu não viria pagar. Os estados cobram e a maioria dos contribuintes reclamam que ele paga aqui e acredita lá. Então, no final do dia, não tem
efeito financeiro. Mas não deveria pagar porque não houve transferência de propriedade, não houve circulação. Então, talvez o professor Ives não queria realmente, putz, se chamar de IVA agora, vão trazer a doutrina internacional que fala de IVA e não vale para o ICMS, é realmente diferente. E o PIS/COFINS, toda a discussão que o contribuinte fez até hoje, falou, mas você tem que me dar mais crédito. Você quer que eu pague PIS/COFINS de toda a receita, depois da 9718 e a emenda constitucional 20, então me dá crédito sobre tudo. E a Receita não, e o STJ ficou no meio do caminho. Olha, se for relevante para o seu produto, para o seu negócio, pode. Esse IBS seria muito mais perto do PIS/COFINS do que do ICMS, mas vai além ainda. Ele seria realmente o que no exterior a gente vê de IVA. Então, aí sim, eu vou ver economicamente o que é o valor agregado. Por isso que você perguntou, o que é o direito adquirido? Porque ele tem, se eu não me engano, uma parte que fala sobre o consumo de direitos. Né? Eu, por exemplo, se eu arrendo um bem, eu tenho a posse dele, eu pago economicamente para ter o uso dele, mas eu só tenho o direito de usar, não tenho a propriedade plena. Então já tem uma hipótese legal que eu estou usando um direito. Se eu pagasse. Agora, se eu pago royalty para ter uma marca, hoje a Receita não vai aceitar que eu me acredite de PIS/COFINS. Então, o IBS, a princípio, quando eles falam que a base vai ser ampla, permitiria que um comerciante, ao aceitar uma venda no cartão de crédito, pudesse descontar na base do IBS o que ele pagou de taxa para a operadora do cartão de crédito. Entendeu? Então, eu acho que é nesse sentido que o professor Ives fez essa observação e que esse IBS está realmente muito mais próximo de um IVA do que a realidade brasileira que hoje fez. Quando, isso 2002, 2003, quando veio o PIS/COFINS não cumulativo, na época o Brasil estava acabando os últimos empréstimos com o FMI. E eu me lembro que foi uma coisa super curiosa, que assim, o FMI, para dar a última tranche, para falar, está aqui o dinheiro, você pode usar agora, ele botou uma condição, olha, eu te empresto o dinheiro, se você mandar para o Congresso Nacional Brasileiro uma proposta que transforme o PIS/COFINS em não cumulativo. Porque o FMI achava, e os acadêmicos mundialmente acham que é um modelo justo, acaba com a cumulatividade e tal. O único país desenvolvido que não tem é os Estados Unidos, e está discutindo ter. Então, só que eles não contavam que a gente ia fazer o que a gente fez. A gente está aqui depois de 16 anos discutindo se dá crédito ou não dá crédito. Mas a ideia em si, ela é elogiável, vamos dizer assim. A nossa realidade é que ela ficou no meio do caminho e tem um custo enorme de compliance. Né? Os contribuintes, era muito fácil pagar 3,65 do faturamento do que pagar 9,25, menos 9,25 da compra, mas depende de onde você comprou, vem na Zona Franca, vai para onde. Então, a ideia vai ser um IVA de verdade e vai acabar com esse monte de exceções. Não está previsto. Em tese é para acabar. Mas a substituição, depois que o Supremo... automaticamente acaba, não? É para acabar, porque assim, a Constituição fala que pode haver essa antecipação do faturador e os estados fazem isso. Mas o STF em 2016 falou que esse faturador presumido ele não é definitivo. Então os estados mesmos já falam, se eu vou arrecadar antecipadamente depois ter que devolver, melhor e com o IVA, efetivamente, é isso que a gente falou lá no começo, muda o racional. A ideia é você tributar só o valor agregado e você tributar isso aonde? Na ponta do consumo, efetivamente. Então, tudo leva para que você tribute lá no final. Pelo menos o racional por trás do IVA é esse. Vamos ver como a gente sobrevive. Com certeza. Todas as propostas mencionam isso. É um bom ponto você levantar. Todas falam da economia digital, que também hoje é uma insegurança enorme. Né? Você tem que pagar ISS, mas os estados estão cobrando também. Não, e aí a gente entra naquela discussão que eu coloquei lá no começo, né? A gente fala de, vamos tributar na ponta do consumo. E aí você entra na economia digital, mas onde está o consumo, né? Isso a gente só vai ver depois. Não, e onde é prestado o serviço, onde é vendido, né? O servidor está no exterior. Bom, imposto de renda. O discurso que está por trás disso, e já existem alguns projetos no Congresso sobre tributação de dividendo, eu botei bastante entre aspas aqui, porque é o discurso que eu acho que é um discurso, a realidade econômica é um pouco diferente. É que os ricos pagam menos imposto que os pobres, e aí está mais próximo da realidade, aqui é uma comparação, quanto que o empregado que ganhar 30 mil reais registrado ficaria com ele no bolso, e quanto que o empregador dele gastaria, versus essa mesma pessoa trabalhando como sócio. Vocês repararem aí embaixo, o empregado que está registrado por 30 mil receberia só 15 mil reais. Só que o empregador dele gastaria mais 14 mil, gastaria 45 mil. E o sócio receberia 24
ou 26, dependendo do código de tributação, e você teria só 5 ou 3 mil de tributação. Então, os estudos que já existem no Congresso é para tentar diminuir essa disparidade entre os salários ou as rendas menores das pessoas físicas versus as maiores. E eles costumam usar uma meia-verdade que o dividendo é pouco tributado, porque ele de fato é isento desde 95. Mas, eu digo meia-verdade porque já foi tributado na empresa, né, com 34. Então, se a gente olhar a média mundial, a gente nem está tão distante assim. E tem gente, o ex-secretário Everardo Maciel é muito crítico dessa proposta, ele fala, mas só porque a gente faz diferente do mundo é ruim? A gente acha que está fazendo um negócio que é interessante. Tem vários países tentando reduzir essa tributação para justamente permitir isso, e já faz a gente... Mas está na moda, e as propostas falam disso, e o presidente Bolsonaro, especialmente, deve colocar, porque ele elogiou a uma coisa similar que aconteceu nos Estados Unidos. Então, vamos reduzir a tributação na corporativa, na pessoa jurídica, para aumentar a tributação dos dividendos. Então, Mas eu acho que é justamente com essa mentalidade social, no sentido de os ricos pagam um pouco, porque os ricos são os sócios das empresas, e os pobres pagam mais, porque são os empregados assalariados. Então, acho que o discurso vai nesse sentido. Ele é mais fácil de compreender. Mas aí tem uma grande dificuldade, é o seguinte, é muito fácil para o governo hoje, né, pagar 34, ele não precisa depender de arrecadar o dia que a empresa vai resolver distribuir dividendo. Ele paga uma vez e... Então, é até curioso essa proposta aparecer no contexto dessa reforma. Se eles querem dar simplicidade e manter a arrecadação, em tese não é para mexer aqui, entendeu? Mas, enfim, pelo contexto político, isso está entrando. Eu acho que Claro. Pelo que eu ouvi falar, na verdade, a questão deles é mais você desonerar a folha, entendeu? A ideia é você desonerar a folha de pagamento e no final do dia aumentar a tributação. Porque você acaba aumentando a tributação sobre a renda, porque você já paga os 34, depois você ainda vai pagar mais o dividendo. A ideia... O dividendo é você tirar um pouco da contribuição patronal. Você vai reduzir a tributação na PJ, jogar ali para depois tabela progressiva na hora da distribuição, e aí depois a gente ainda vai falar de desoneração de folha. Porque tem muita gente também, por exemplo, eu trabalho como PJ, né? Então, na PJ você não tem a contribuição patronal. Uhum. O quanto que de fato vai fazer diferença vamos dizer assim, né? Claro que a empresa que contrata muita mão de obra, não tem jeito, vai fazer diferença para o empregador. Né? Mas em termos de arrecadação, não sei, porque eles perdem a arrecadação quando a gente faz no PJ, não? Se eles pegam, comparando com o CLT, sim. A média, né? Sim. Quanto você paga? Quanto a minha PJ paga de imposto em relação a se eu tivesse uma carteira assinada? Infinitamente menor. É porque eles... Mas a comparação, às vezes, está na premissa diferente, né? Porque se for comparar o que cai no bolso da pessoa versus o que cai na outra, mas e os 34 da empresa, entendeu? As comparações às vezes não colocam isso. A ideia das propostas aqui é reduzir os 34 hoje de IRCS para aproximadamente 20. E aqui tem uma tabela de umas propostas que fala que isso também vai ser gradual. E criar um IR-fonte sobre os dividendos de 20%. Só isso tem uma estimativa de arrecadação de 95 bilhões. Então, realmente é muito importante. Eles querem colocar o JCP aumentando também. Hoje a gente tem uma retenção de 15% para 20%, então tem mais 16 bilhões ali. Essas estimativas são do final do ano passado. E quem está no presumido no Simples? Aí eles vão aumentar a base do imposto para que tenha uma faixa de isenção um pouco maior. E para quem recebe dividendo, eles vão dar na proposta uma isenção de até 2.500 por mês. Assim, mas tem gente que, pelo negócio, foi jogado para ter uma PJ, pela pejotização. Não, mas isso a gente vai se preocupar menos quando a gente der uma isenção. Então, para quem precisa mesmo, a gente não vai tributar dividendo, porque daí essa pessoa vai conseguir ter a renda básica sem oneração. Eu acho que essa é do Howley. A gente, quando mandamos para o até coloca isso, mas ele é o que tinha mais detalhes, entendeu? A do CCIF não entra tanto em renda. Mas assim, é até confuso, porque você lê a mesma ideia em mais de um lugar e aí, por exemplo,
No começo a gente mencionou que tem uma proposta para apresentar sexta-feira. Aí eu fui comparar ela com as outras, putz, vai ficar impossível eu falar, porque uma fala que é 7 anos, outra fala que é 10, outra fala que é 15. Ah, agora eu já sei, é 7, 10 e 15, mas qual que é qual? Tem que deixar andar para ver como anda. E eles querem também baixar os 27 mil para 25% da pessoa física. Isso não está nem no Rauli, nem no CCIF, isso está na notícia do que o governo falou que vai fazer. Então isso, de novo, aqui é fofoca, não está em nenhum lugar ainda. Mas essa é a ideia com relação ao lucro, e não para aí, por quê? Porque tem um monte de ideia que está lá parada, e eu acho que o governo federal vai juntar agora. Porque essas ideias todas que estão aqui alinhadas só mexem com tributação federal, e nenhuma delas precisaria, em tese, de emenda constitucional nem de lei complementar. Então não é assim, eu não duvido que já tenha as medidas provisórias minutadas lá. Essa tributação de fundo aqui, já veio uma medida provisória, ela decaiu e apresentaram como projeto de lei no Senado de fundo fechado. Tem mais 90 bi, tem um saldo grande ali para arrecadar. Então, o governo vai ver. Bom, já que é difícil fazer uma reforma passar, se eu botar isso no meio, de repente fica mais, o pessoal vota sem levantar tantas brigas para serem batalhadas que talvez ande. Mas cada uma delas tem uma arrecadação importante e para as empresas brasileiras vai ter um efeito muito vamos dizer assim, significativo, né? De dedutibilidade. A última aqui é mais polêmica, né? A gente vê lá, hoje no Estadão saiu o Guedes falando que não, acho que a gente vai ter alguma coisa para você no CPMF. Tenho certeza que se não falou ainda, amanhã o Bolsonaro vai falar assim, não, já falei que não vai ter. Enfim, tempos curiosos, assim. Mas das fontes que a gente tem que são mais próximas do governo, para a proposta do governo federal, esse é um ponto pacífico. A gente vai entrar na parte de desoneração de folha, então o que o governo fala eu desonero a folha, em contrapartida retorna a CPMF nas duas pontas. Então acho que é algo que a gente pode esperar. Não dá para Não dá para. O cálculo de quê, perdão? Não. Porque elas estão realmente muito focadas na tributação do consumo e poucas, só do Rauli fala de unificar imposto de renda e contribuição social, mas assim, ele não... Acho que realmente era abraçar o mundo ele falar de mais isso ainda. A ideia de unificar os 5 ou 9 tributos, como ele fala, já é bastante arrojado, a história do IVA e tal. Se ele acho que fosse entrar nisso de CFC, acho que ele ia perder um pouco a audiência. Mas eu acho que é a que tem mais chance do governo entrar de fato. Até porque, de novo, o Brasil quer entrar no OCDE, tem o compromisso de, pelo BEPS, até liderar alguma das iniciativas, então acho que isso vem forte. A gente... Transferência, tudo isso. A gente fez... Mas em contrapartida, a gente vai ter um workshop o mês que vem sobre isso. Em contrapartida, a gente já viu também a OCDE falar isso para outros países, deixar entrar e depois o país vai lá e dá uma flexibilizada nas próprias normas. Então não duvida. Sim, esse é o ponto. Então, falar, não, eu vou adotar o regime arm's length. Mas o que é arm's length? E aí o país vai lá e fala, não, as minhas normas obedecem a esse princípio. E aí a OCDE fala, ok, eu finjo que eu acredito. A gente teve, como a Fernanda comentou, no mês passado, um evento só de OCDE e tratados, e a gente vai fazer 2 agora, em setembro e outubro, de OCDE e preços transferentes. Porque isso é um tema super... assim, uma experiência pessoal, eu fui estudar fora um tempo e eu fui para fora até um pouco petulante, pensando, pô, se eu entendo um pouco de tributário no Brasil, os Estados Unidos vai ser fichinha. Mas assim, grande erro, porque lá é muito mais, vamos dizer assim, é menos tributos, não tem 70 e poucos tributos, mas o imposto de renda é um manual desse tamanho. E quando eles falam de imposto de renda, eu tinha bullying na sala. Porque o professor falava assim, aqui a gente faz assim, desculpa, o Brasil não faz assim. E a gente era sempre um mau exemplo. Então, não dá para o Brasil pensar em entrar no OCDE se realmente não fizer uma reforma muito grande. Enfim, tema para longos papos aí, mas vai ter que andar. E de novo, assim como a gente fez para longos papos, teremos 2 papos. Pelo menos 2. Como a gente fez com relação ao consumo, a gente tentou pensar o que de prático os contribuintes podem se preocupar. Matheus, Luiz, cara. Claro, desculpa.
Esses pontos que vocês colocaram, fazem são pontos que estão fora, mas tem já Essas da tributação da renda? propostas em andamento. Olha, dessa lista aqui de maldades, né, a gente conhece alguns que já estão... Tributação do agente na reorganização societária. Os dois que me interessam mais. Tributação do agente em reorganização societária e dedutibilidade fiscal dos PDD. créditos. Tem alguma posição? Porque isso aqui depende do tema. Por exemplo, a gente já viu alguns projetos de lei que discutiam, ou a gente sabe que, como eu mencionei antes, mas nenhum deles está no papel ainda como reforma. É que a gente sabe que o governo federal, o ano passado, antes do Bolsonaro assumir, a equipe do Temer fez um material muito bacana, dizendo, enfim, muito triste até, mas dizendo o seguinte, olha, se o Brasil tiver reformas, a gente pode crescer assim, e daqui a 5, 10 anos vai acabar o dinheiro, porque as reformas sozinhas não são suficientes. Se não tiver reforma, vai acabar muito mais cedo. Então, nós, equipe de transição, estamos sugerindo para o novo governo que pense nas seguintes opções. Alguns desses números que eu coloquei vêm desse material. Então, ele já tem, assim, a desculpa pronta. Então, unificar PiscoFins, mexer no CFC, mexer na tributação de fundo fechado, eu já tinha até escrito e mandado para o Congresso, aqui não andou. É que agora, isso é um palpite nosso. Como eles não escreveram, não botaram ainda no para fora que eles querem fazer, e estão testando, parece que o mercado, né, solta na mídia uma entrevista, aí fala outra coisa e volta. Talvez entre essas maldades aqui venham juntos, mas não tem nada muito ainda conciliando todas elas. Entendeu? Existem projetos específicos e alguns mais públicos, outros menos discutidos. Bom, o que a gente acha que, de novo, faz sentido as empresas se preocuparem nesse momento? Ninguém sabe que proposta que vai andar e quando vai ficar pronto. Mas, com certeza, já faz sentido você olhar JCP, é um benefício que ainda é muito, vamos dizer assim, importante. Já teve momentos piores na jurisprudência, já foi, sei lá, JCP acumulado, já foi super bem aceito, depois o CARF começou a não gostar tanto, agora voltando a mais estar na moda. E tudo leva a crer nas propostas que falam do JCP não falam nada bom, ou vão limitar ou vão aumentar a alíquota. Então, para quem tem direito, e de novo, a cada ano que passa, né, eu perco um para trás. Faz sentido você revisar os cálculos e ver se você não deixou algum benefício para trás. Porque depois você não vai ter, em tese, como usar muito isso. Né? A mesma coisa de remessa, né? Dividendos do JCP para países com acordo. Pode ser que venha uma mudança aí de fluxo de CFC, então, se tiver algum imposto que paga maior, talvez seja o momento de aproveitar para... Até porque esse foi um ponto que a gente acabou passando, né? A gente está falando aqui de tributação dos dividendos. As propostas não falam nada com relação aos dividendos remetidos para o exterior. A lógica seria que esses dividendos fossem tributados como PF, né, como se fossem distribuídos para PF aqui no Brasil. E aí, nesse caso, a tributação seria de 20, só que se você aplicar o acordo, ela está limitada a 10. Enfim, isso é o que a gente espera, mas eu acho que vale aí o estudo para ver o que fazer desde já. Nada que a gente está dizendo aqui, a empresa fazendo, a proposta não andando, ela perdeu tempo, ela sempre tem uma oportunidade. É que a gente acha que realmente as reformas podem atrapalhar a viabilidade de você usar aquilo. Então, prejuízo acumulado, tem até uma proposta que a gente não colocou aqui, mas começou a pegar fama aí, uma proposta de você mudar, inclusive, a base do imposto de renda. A Receita fala, olha, então você vai fazer... Hoje o que acontece? Você faz a sua contabilidade internacional, 11.638, depois você faz as adições e exclusões. Eles querem até descolar isso. Eles estão dizendo o seguinte, olha, é muito complicado a gente ficar vendo, muda o CPC, aí eu tenho que Receita, ir lá dizer que o CPC me afeta. Então eu vou fazer a minha base e aí a contabilidade faz o que quiser. E aí de um lado os clientes, mas então eu vou ter que fazer o balanço US GAAP, o Brasil e o tributário. Não é bem assim, vai ajudar em vez de atrapalhar, mas isso aqui fica ainda mais forte se algo desse sentido andar em paralelo à reforma. Então, a gente acha que é importante. E, de novo, assim como a gente falou do tributo de consumo, né, dos créditos de estoque, revisar as bases e, eventualmente, as reservas e tal, porque está um pouco ainda incógnita, né, o que vai acontecer e pode ser que haja alguma limitação no uso disso. A gente tem mais um ponto, eu vou passar um pouco rápido para a gente poder discutir o que vocês quiserem eventualmente voltar. Mas a gente tinha separado um pedaço para falar do Conselho da Previdência. Aqui o tema às vezes se aproxima da reforma trabalhista e da reforma previdenciária recente.
ainda nem aprovada no final. Mas o resumo aqui é, bom, qual que é o problema? É caro, ninguém quer ter um empregado, acaba tendo pejotização, e tem muito regime diferenciado, então o sistema de custeio não está funcionando, não só o de benefícios, né, é muito ruim porque o governo gasta muito dinheiro com isso, mas até para arrecadar é muito complexo. Então as propostas gravitam em torno de 3 ideias, né? Para baixa renda, criar uma renda básica do idoso, para ter como se fosse um tratamento específico para essa parcela da remuneração e ter uma remuneração equivalente a ela, né, nas outras. Para alta renda, e aí a previdência está muito próxima de ter um teto, então você não ter um custo tão grande, e as não previdenciárias você usar outra base. Ninguém colocou isso tão claro, mas tudo leva aqui que vai ter, ou o IVA, o IBS vai substituir um pouco disso. O Rauli fala, olha, a proposta do CCIF não fala, mas eu falo que a gente pode usar o nosso IVA, o nosso IBS, até para ajudar na questão de INSS. Mas pode ser que venha via uma espécie de CPMF mesmo. Então, aqui é onde eu tenho muita dúvida. Né? Eu acho que, pelo menos, não tem nada escrito de novo, mas o que a gente ouve da proposta do governo federal, eu acho que ela é mais direta com relação a isso, e aí ela fala, eu vou acabar com a contribuição previdenciária, e aí a gente reimplementa a CPMF. Isso aqui, fazer talvez para o Paulo Guedes seja mais, vamos dizer assim, a cara dele. Porque, vamos deixar gerar emprego mais barato e avançar, etc. E tal. Também tem algo parecido com a capitalização da Previdência, eles querem ter uma vinculação explícita entre contribuição e benefício. Então, o que você contribuiu, você realmente você acumulou o direito ao benefício e não ficar como é hoje, que você não tem nenhuma vinculação do que você pagou com aquilo que você faz direito. Né? E aqui, a gente, de novo, tentando ser muito prático, o que a gente imagina que vocês possam se preocupar? De novo, algo disso sendo feito e a proposta não andando, não vai ser tempo perdido, pode ter benefício ali. Boa parte do que a gente coloca aqui vem, inclusive, de 2 anos atrás, um pouco mais, quando saiu a reforma trabalhista. Então, a gente vê, por exemplo, a possibilidade de você até mudar a forma de contratação. A reforma essa trabalhista foi uma que saiu um pouco, não de sopetão, mas um pouco de surpresa para muita gente, e não é difícil a gente pegar e descobrir que o cliente está usando a minuta de contrato de trabalho anterior. Sendo que, por exemplo, hoje em dia, só para dar um exemplo muito prático, você já pode pagar como se fosse um PLR sem você ter que ter o acordo com o sindicato. Tem lá, na reforma trabalhista, tem uma questão de bônus que você poderia se aproveitar. E o que é isso? Você aumentar substancialmente a remuneração do seu empregado sem ter que pagar sistema F e INSS. Então, isso não tem quem perde nesse momento. Né? Isso é legal. Então, aqui o recado vai um pouco no sentido de você tentar revisar a forma que você contrata, aproveitar a flexibilidade que eles abriram e tentar aproveitar algum ganho financeiro nessa diferença de remuneração. E para não falar só do que é bom, a gente também acha que faz sentido você revisar as contingências, né? Porque embora a reforma também tenha diminuído o número de contencioso, é um tema que é muito importante. A gente, às vezes, auxilia colegas nossos que fazem M&A a fazer a due diligence, e a parte trabalhista sempre, a gente vai meio que de reboque junto com o pessoal do trabalhista, quando a gente fala da previdenciária, tem sempre um red flag, alguma coisa ali, porque a nossa legislação já modernizou, mas ainda tem muito ponto de atenção. É isso de previdência. Então, o resumo, né, que a gente faz antes da gente, se vocês quiserem conversar um pouco mais, hoje tem 5 propostas, a mais recente essa de sexta-feira passada, 3 já estão no papel, não quer dizer que o que está no papel vai acontecer, o Congresso é um caminho longo e tortuoso, pode mudar tudo, e 2, inclusive aquela do governo, não estão apresentadas ainda. Uma do Brasil 200, que é essa história de fazer um posto único, a outra do governo, que é o que vai ter mais ibope. Porque as outras já são famosas, né? Então o pessoal está discutindo, está todo mundo muito curioso para saber o que o Guedes, o Bolsonaro vão colocar no papel. Todas elas estão dizendo que vão simplificar, porque o Brasil perde muito negócios e não avança. Faz 38 anos que a gente cresce menos que a economia mundial, e boa parte disso é porque a gente não tem segurança. Mas todas elas fazem ressalva, mas a gente também não está em condição de abrir mão de arrecadação. Então, a regra a gente vai manter a carga atual, mas vai simplificar. Isso, logicamente, só pode significar que alguém vai pagar mais, alguém vai pagar menos. Igual aconteceu no PIS/COFINS. Agora é no cumulativo. A alíquota não é mais 3,65, é 9,25. Mas tem o crédito. Poucos clientes meus disseram, eu me dei bem nessa mudança. No mínimo, ele vai ter mais trabalho e normalmente vai ter que pagar mais imposto. Talvez algo aconteça assim. E dos 3 pontos que a gente trouxe, tributação de consumo.
As propostas principais falam de criar um IVA de verdade, diferente do ICMS, IPI, assim, e com um controle mais direto. Tem as suas diferenças de prazo, de alíquota, se tem flutuação ou não, mas a ideia vai em torno disso. Para o lucro, como o Brasil é tido como um exemplo, um mau exemplo que tributa pouco lucro, eles estão fazendo isso. Então vamos tentar estimular a economia reduzindo a alíquota corporativa e colocar imposto nos dividendos. Além daquele pacote de maldade do JCP e tudo aquilo que pode vir, mas esse é o lado que tem menos coisa escrita, né? O CCF fala de unificar, mas é o governo federal que provavelmente vai vir colocando a tributação de renda como bem detalhada na proposta. E da Previdência, existe uma boa chance de haver uma substituição do modelo atual, porque não tem ninguém que elogie o modelo atual. Ninguém elogia. Ele só existe ainda, porque sem ele o governo perde uma arrecadação muito importante. Mas ele tende a ser substituído. Bom, na parte prática, faz sentido as empresas hoje darem uma revisitada naquilo que a gente falou de utilização de crédito, levantamento, porque reforma passando, reforma não passando, você ou já tem algum benefício que você pode aproveitar, e a reforma andando, esse benefício tende a ser menos líquido, né? Porque o governo vai estar preocupado em fazer o sistema novo funcionar e não ressarcir quem teve coisa do passado. As propostas falam de fazer uma capitalização, pagar com prazo, mas assim, para quem já vive um tempo na área, a gente conhece moratório de precatório. Então, nessa hora, o governo é muito cara de pau. Exportador recebe a Deus dará, e o governo do Estado não solta. Então, quanto antes a gente puder aproveitar, melhor, porque a gente não sabe como vai ser depois a utilização disso. Até voltando um pouco na questão dos dividendos, essa é uma preocupação também. Quem tem dividendos a distribuir, o que fazer, né? Porque tudo bem que a gente, pelo princípio aí da anterioridade e tudo mais, a gente acha que o governo não pode botar os dividendos que já foram tributados a 34 para pagar mais um pouco quando da distribuição. Mas, de novo, a gente volta naquela frase, né? A inconstitucionalidade pode ser útil para eles. Pode ser útil, e aí a gente não sabe o que vem. A proposta que eles fizeram no ano passado, acho que agora já retrasado, de tributar fundo fechado, o fundo fechado não paga come cota. Eles, não, agora vai pagar. Inclusive do estoque de renda. Aí o pessoal fala assim, mas isso pode? Não pode, mas vai acontecer. Então, se vier a tributação de dividendo, mas o resultado até 2019, no mínimo, está garantido. Juridicamente está, mas você vai distribui. Então, depois você volta de outra forma. Mas se você for pagar para ver... Não, e até o controle disso depois, né, no período de transição, porque daí você vai ter que controlar o resultado que foi produzido em cada um daqueles anos da transição, porque em cada ano as alíquotas a tributação vai mudando, né? Bom, gente, de novo, vamos estar por aqui, fiquem à vontade para bater papo, se servir. E obrigado pela presença de novo. Obrigada.